Olá, internauta, você está no Jornal do Terra e acompanha agora a entrevista sobre o projeto do Senado que proíbe a meia entrada nos feriados e finais de semana e também sobre a lista de alunos devedores. Participe e faça perguntas na sala de bate-papo. É só teclar. Este é o Jornal do Terra. Um projeto que reduz o benefício da meia entrada para estudantes e idosos já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A proposta do senador tucano Eduardo Azeredo estabelece que nos finais de semana e nos feriados ninguém pagará menos pelo ingresso. O projeto muda também a forma de emissão das carteirinhas de estudante com a criação de um documento único, padronizado e com validade em todo o território nacional como forma de impedir a fraude e a falsificação. Outro grande assunto estudantil do momento é a lista de alunos devedores criada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Vamos discutir todos eles com a presidente da UNE, Lúcia Stumpf, que veio pessoalmente até o Terra conversar com os internautas. Lúcia, é um prazer recebê-la aqui. Prazer, Maria, obrigada. Muito obrigada por ter vindo também. Lúcia, o projeto mexe com a emissão da carteirinha e com a meia entrada. Vamos começar pela meia entrada. Qual a posição da UNE sobre o corte do benefício nos finais de semana e nos feriados? Nós conquistamos o direito à meia entrada. Desde a década de 40 no Brasil, os estudantes podem usufruir desse direito de meia entrada em eventos culturais e esportivos, porque para nós a meia entrada é, na verdade, uma complementação da educação formal. Nós temos a educação em sala de aula, a relação professor-aluno, e nós temos também aquela educação que nós adquirimos quando vamos no cinema, quando vamos no teatro, quando vamos ao museu, que também faz parte da formação dos estudantes. Então, por isso que a meia entrada é um direito para incentivar a participação dos jovens em eventos culturais e esportivos do país, e nós não vamos abrir mão da meia entrada em todos os dias da semana, sem restrição de dias e sem restrição de cotas. É um direito que nós conquistamos e nós vamos lutar para garantir que ele seja efetivado plenamente. Em nenhum momento a UNE se mostrou favorável a esse projeto. Nós nos mostramos favorável à primeira parte dele, que determina uma padronização nacional desse documento, que para nós é um avanço muito positivo. Desde a medida provisória 2208, editada em 2001, houve uma proliferação de falsas carteiras estudantis, que faz com que hoje nós não tenhamos na prática o direito à meia entrada. Porque, como todo mundo tem acesso a algum tipo de identificação estudantil, muitas vezes falsificado, uma vez que essa medida provisória deu a qualquer estabelecimento de ensino, cursinhos de inglês, pré-vestibulares, a oportunidade de distribuir e comercializar a carteira de meia entrada, hoje nós temos os preços aí elevados, de forma bastante substantiva, e o valor que nós pagamos como meia é, na verdade, o valor que seria a inteira. Então, nós queremos sim padronizar uma carteira, ter um documento único emitido pela Casa da Moeda, que pode ter tecnologias que impeçam a falsificação. Essa foi uma proposta da UNE que foi agregada a esse projeto de lei, mas afora esse primeiro ponto positivo de derrubar a medida provisória 2208 e de criar uma padronização única e que tenha tecnologias que impeçam a falsificação, com a segunda parte do projeto que limita e restringe o direito à meia entrada. Com esse nós não temos qualquer tipo de diálogo e nós vamos às ruas, ao Senado, vamos fazer a mobilização que for necessária para conquistar novamente a meia entrada plena para os estudantes brasileiros. Já já a gente retoma a história da emissão das carteirinhas. O senador Azeredo acredita que a redução dos dias em que haverá meia entrada terá impacto em cima dos preços dos ingressos, que eles passariam a custar muito menos para todos. O que a UNE acha desse argumento? Hoje, com todo mundo tendo acesso a carteiras de meia entrada, de fato, os produtores culturais foram obrigados a ampliar o valor do ingresso, quando só os estudantes puderem usufruir desse direito, quando só estudantes universitários, secundaristas e pós-graduandos puderem ter acesso à carteira de meia entrada, daí os produtores culturais já não terão mais argumentos para ampliar o valor já bastante alto dos ingressos cobrados nos eventos culturais e esportivos, e a gente acredita que, então, simplesmente restringindo aos estudantes verdadeiros a possibilidade de pagar a meia, dessa forma não teria mais justificativa para os produtores culturais ampliarem o valor do ingresso. Outra possibilidade é esta proposta pela ABARTE, que você acabou de citar, a Associação Brasileira dos Empresários Artísticos, que sempre levanta os prejuízos que tem com a meia entrada, sem uma contrapartida do governo, por exemplo, como corte de impostos, estabeleceria cotas para essa meia entrada. Exemplo, por exemplo, assim, 30% dos ingressos seriam destinados aos idosos e estudantes e o restante seria preço normal. A UNE concorda com cotas nesse sentido?
Não, também não. Primeiro porque, mais uma vez, restringe um direito que, como eu falei, nós conquistamos. Não foi um direito que nos foi dado de forma gratuita, é um direito que nós conquistamos com muita mobilização, com muita luta e que complementa a educação formal dos estudantes, então é um direito da juventude brasileira. E segundo, porque nós desafiamos, durante o diálogo, no momento da construção desse projeto de lei, nós desafiamos os produtores culturais a apresentar um sistema de cotas que pudesse ser regulamentado, que pudesse ser feito de forma transparente. Como é que a sociedade civil, como é que nós podemos saber se já foi vendido 30% das cotas de ingressos de meia? Fiscalizar isso. Não teria. Normalmente hoje aqui na cidade de São Paulo existe uma lei que restringe a 40% a cota de meia entrada. Às vezes o segundo estudante que está na fila para comprar o ingresso de um show já recebe um não dizendo que a cota já foi plenamente vendida. E nós não temos como fiscalizar as cotas. E os próprios empresários disseram que não existe um mecanismo que eles tenham para nos apresentar que garanta transparência ao sistema de cotas e é por isso que nós não podemos compactuar com ele. No caso de volta de emissão das carteirinhas para as entidades estudantis, como se dará o controle? A UNE e as UES teriam um cadastro de faculdades, escolas, cursos. Quem frequenta, por exemplo, curso de inglês, teria direito também à carteirinha. Como é que ficaria isso? A ideia que hoje está presente nesse projeto de lei consta que não só as entidades estudantis, como UNE, UES, grêmios estudantis, centros acadêmicos, poderão emitir as carteiras, mas também os estabelecimentos de ensino, as escolas e universidades. Essa emissão agora seria fiscalizada a partir de um conselho amplo formado por representantes do governo, do Poder Executivo, Legislativo, sociedade civil, estudantes e produtores culturais. Todos esses teriam em mãos um cadastro geral dos estudantes brasileiros, fornecido pelo próprio Ministério da Educação, e dessa forma todos os interessados fiscalizariam a distribuição desse documento, que seria emitido de forma única pela Casa da Moeda e simplesmente distribuído pelas entidades estudantis ou pelos estabelecimentos de ensino. E aí teria um preço único no país, ou depende das regiões? Como é que se daria a cobrança dessas carteirinhas? Isso não foi detalhado, mas eu acredito que a gente deva manter a forma como a gente faz hoje, que é de preço diferenciado, porque nas diferentes regiões do país a faixa de renda se altera muito e também os eventos culturais presentes são bastante diferentes e de valores diferenciados. Então, hoje, por exemplo, nós temos um valor aqui na região, no estado de São Paulo, por exemplo, a carteira de estudante da UNE custa R$ 25,00 e já na região norte e nordeste essa carteira tem valor que varia entre R$ 5 e R$ 10,00. Então, eu acho que deve ser mantido um valor diferenciado, respeitando a diferença de renda média nas diferentes regiões e também as opções culturais e os eventos que acontecem nelas. É o estudante que vai atrás da carteirinha? Sem dúvida, é o estudante que procura esse instrumento que garante a ele o benefício da meia entrada e é sempre importante frisar que ao adquirir uma carteira de estudante, além de garantir o seu direito à meia entrada, também está fortalecendo o seu grêmio estudantil, o seu centro acadêmico, fortalecendo as entidades que defendem os seus direitos e que garantem as mobilizações e as lutas para garantir sempre a ampliação do direito da juventude dos estudantes, como agora nós faremos para impedir que esse projeto no Senado restrinja o direito à meia entrada nos finais de semana e nos feriados, que é justamente quando nós, estudantes, podemos buscar o cinema e os teatros, né? Porque nós trabalhamos o dia inteiro, muitas vezes, para poder pagar a mensalidade da universidade que a gente cursa à noite. A gente só pode procurar o lazer e essa complementação aí na nossa educação e a nossa cultura nos finais de semana, e justamente nesse período o senador Eduardo Azeredo está tentando restringir o nosso direito e nós vamos às ruas, vamos lutar para garantir que o nosso direito seja pleno e efetivado em todos os dias da semana e sem restrição de cotas. Lúcia, para a gente encerrar, vamos falar da lista de alunos devedores, considerada por pensadores da área da educação como um constrangimento de estudantes. A UNE vai tomar alguma medida para impedir a divulgação dos inadimplentes? Nós estamos entrando na justiça contra essa lista que, para nós, deixa muito claro como que os empresários da educação tratam isso, que, mais uma vez, é um direito nosso. A educação é um direito da juventude, é um direito garantido pela nossa Constituição, e hoje muitos empresários tratam a educação como mercadoria, dizendo, então, que os estudantes inadimplentes devem ir para uma lista como um SPC dos estudantes, que serve só para proteger os lucros dos seus estabelecimentos, que são muito pouco preocupados com a qualidade da educação que oferecem e muito preocupados com o lucro que eles vão ter no final
final do mês. Nós vamos entrar na justiça, estamos estudando se vai ser uma ADIM ou se vai ser uma medida cautelar para impedir que essa lista seja divulgada e que essa lista circule internamente entre os estabelecimentos de ensino, porque nós não vamos deixar que essa lista proíba ou dificulte o processo de rematrícula que se aproxima agora. É importante dizer que essa inadimplência vai ser observada, vão tentar impedir a rematrícula dos estudantes inadimplentes, vão tentar impedir a transferência dos inadimplentes de uma instituição para outra ao citá-los nessa lista, e nós não vamos deixar que isso aconteça. Estamos buscando a melhor medida judicial que impeça a circulação dessa lista, e também vamos nos manifestar publicamente aí em mobilizações que acontecerão na segunda quinzena de novembro em todas as universidades particulares do país. Lúcia, a gente vai acompanhar tudo de perto. Muito obrigada pela participação no Jornal do Terra. Obrigada.